Vamos, queridos irmãos, abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Não sei se eu me expressei mal no domingo, mas parece que alguns entenderam que hoje o nosso tema seria depressão. Na verdade, não é isso, então não sei se eu me expressei mal ou se eu não me fiz entender. Então, pelo menos a irmã veio preparada esperando isso. Então, eu vou combinar com vocês que quarta-feira que vem pode ser Thelma. Ela queria trazer uma visita para isso. Então, vou combinar com quarta-feira que vem, nós vamos trabalhar esse assunto, como enfrentar a depressão. Amém? Hoje o nosso tema é como nós podemos transformar derrotas em vitórias. Talvez este seja um dos grandes desafios da nossa vida, as nossas derrotas, sejam pequenas, sejam grandes, elas são desafiadoras sempre. E, às vezes, não sabemos como administrá-las. E nós vamos guardando em nosso coração ressentimentos, vamos permitindo crescer em nós um sentimento de fracasso. E isto nos faz muito mal e prejudica a nossa caminhada espiritual. Vamos conversar um pouco à luz da palavra e desse episódio que nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 30, que se passou com Davi. Os irmãos sabem como que a Bíblia, já em Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, se refere a Davi. A palavra distingue Davi de uma forma que nenhum outro homem foi distinguido. Quando Deus fala que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. É uma expressão fortíssima isso. Quando Deus se refere a um ser humano desta forma, é realmente algo que a gente precisa parar e estudar sobre a vida deste. E, vez por outra, a gente faz menção nas nossas mensagens, nas nossas reflexões, sobre esse extraordinário personagem que foi Davi. Nós somos tão edificados com os salmos de Davi, tão edificados. Mas a Bíblia também não esconde as derrotas de Davi. É incrível como a palavra de Deus trata o ser humano com profundo realismo. Mostra as suas características nas quais Deus tem prazer e mostra também aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. E Davi é um desses homens de Deus semelhantes a nós. Quando nós tratamos da vida de um homem como Davi, como vamos fazer hoje, não pense nem por um minuto sequer que esse homem foi um homem que tinha características ou qualidades especiais, acima daquilo que nós temos ou acima de qualquer ser humano tem. Não teve. Foi um ser humano exatamente igual a mim e a você, sem nenhuma diferença. Mas alguém que soube, entre as muitas coisas, transformar derrotas em vitórias. Talvez seja essa uma das razões de ter sido chamado homem segundo o coração de Deus. Eu não creio que foi só por isso, mas também por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi aprendeu
a transformar derrotas em vitórias. Vamos ler esse texto nessa perspectiva e vamos aprender alguma coisa sobre ele. O texto diz assim, 1 Samuel capítulo 30, sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus, que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, esse é o despojo de Davi. Que Deus abençoe essa palavra, queridos, e abençoe a nossa vida, o nosso coração esta noite. Amém? Quero destacar com você 2 textos. Versículo 8. Davi muito se angustiou,
pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo de número 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez sobre esse texto, Senhor. Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Nós ficamos sempre, ó Deus, muito alegres. Nos sentimos tão bem, abençoados, quando abrimos e lemos a Tua palavra e estudamos. E por isso, ó Deus, é que mais uma vez, humildemente suplicamos que o Senhor nos abençoe através do estudo da Sua palavra. Há coisas que existem em nós, ó Pai, que só o Senhor conhece. Estão no Seu domínio, estão debaixo dos Seus olhos. O seu olhar a tudo vê. Não há nada em nós que consigamos ocultar do Senhor. Tudo está tão claro diante dos Teus olhos. Por isso, ministra a cada um de nós, conforme as nossas necessidades, as nossas angústias, e nos dá a alegria de sermos restaurados pelo Senhor mais uma vez, de sentirmos o bom ânimo do Teu Espírito Santo em nossa alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. O fracasso ou as derrotas fazem parte da vida. Na verdade, nós podemos dizer que fracasso e derrota é o preço que pagamos pelo progresso. Amém? Já parou para pensar nessa coisa tão simples? Que a derrota é o preço que pagamos pelo progresso? Ou que talvez você tenha experimentado derrotas porque você quis progredir? Isso é muito importante. Por isso é que nós precisamos aprender a viver com os erros e olhar para o fracasso de uma maneira positiva. Precisamos ser fortes diante dos insucessos, diante das derrotas. Salomão diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. O escritor atual, muito lido, particularmente já li todos os seus livros em português, John Maxwell diz assim: a diferença entre pessoas medianas e os empreendedores é a sua percepção e a sua reação diante do fracasso. John Maxwell é um dos autores mais lidos sobre liderança, sobre empreendedorismo no mundo inteiro. John Maxwell foi um pastor e parou de liderar a igreja para desenvolver esse ministério ao redor do mundo. Ele diz: a diferença entre pessoas medianas e empreendedoras é a sua percepção e a sua reação diante do fracasso. A diferença entre você ser espiritualmente medíocre e ser uma pessoa abençoada no sentido de que você experimenta o crescimento diário na sua vida e a vida abundante de Jesus, não é o fato que você nunca passou por derrota, mas é como você reagiu às derrotas. É isso que esse homem quer transmitir a nós com a sua experiência. Outro escritor diz que a vida é 10% daquilo que acontece conosco e 90% de como eu reajo a isso. Você concorda com isso? Amém? Pare para pensar nisso. A vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Pare para pensar.
Não importa quantos erros venhamos a cometer, o pior erro de todos é nos entregarmos ao fracasso e não tentarmos outra vez. Esse é, de fato, o pior erro. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Em 1 Samuel, capítulo 30, nós aprendemos com Davi sobre como que nós podemos transformar esses inevitáveis fracassos em vitórias. Inevitáveis, porque uma hora ou outra nós vamos fracassar. Você está lembrado de algum fracasso na sua vida? Você pode dizer assim, perdi. Às vezes a gente não gosta nem de tocar nesse assunto, né? Porque a gente se sente assim meio para baixo com isso. Não traz boas lembranças. É porque talvez não ainda lidamos com esse fracasso. Como que é um pouco dessa história de Davi? Davi saiu com os seus guerreiros para guerrear. Davi estava indo para uma batalha com os propósitos corretos. Isso fazia parte da vida de Davi. E ele vai para a batalha, então. Retorna dessa batalha cansado com os seus homens. E o texto nos diz que Davi havia deixado os seus familiares em Ziglag, que era uma cidade filisteia. E enquanto Davi estava na peleja, presta atenção nos detalhes que é importante, veio o inimigo, entrou em Ziglag, e diz-nos o texto aí que o inimigo feriu a terra, levou cativas as mulheres que lá estavam, portanto, levou cativa a mulher de Davi, a família de Davi, os filhos de Davi. Não mataram ninguém, mas levaram como escravos todos os familiares de Davi e seus guerreiros. Diz no versículo 3 que Davi e os seus homens, quando chegam, vem aquela cena terrível, você pode imaginar isso. A terra queimada. Onde estão os nossos filhos? Onde está a nossa família? E diante daquela cena terrível, trágica, a Bíblia diz que Davi caiu no choro. O povo que se achava com ele ergueu a voz e choravam até não terem mais forças. Davi também chorou, até não terem mais forças. O versículo 5 faz questão de dizer que levaram as mulheres de Davi, também a família de Davi. E o versículo 6 descreve o sentimento de Davi. Muito se angustiou, porque agora Davi experimenta 2 fracassos. O primeiro e maior deles é o fato de chegar naquela terra onde havia deixado a sua família, onde havia deixado o seu povo saqueada, queimada e levada escrava. Essa é a primeira derrota do comandante Davi. Não tinha maior derrota que um comandante poderia experimentar. Esse foi o primeiro impacto negativo na vida desse homem, mas houve um segundo, porque o próprio povo se revoltou contra Davi. Os próprios liderados se levantaram contra Davi. Ele experimentou 2 tipos de fracasso. O fracasso como pai de família, o fracasso como comandante. E esse homem, então, se entrega ao choro, à angústia. Muito se angustiou e chorou. Todos estavam em amargura. Cada um chorava e se amargurava por causa de seus filhos e suas filhas. Mas, como na história de todos nós, na história de homens de Deus, de mulheres de Deus como nós, tem um porém, né? O que diz o texto no versículo 6? Porém, diante daquele quadro desolador, a Bíblia diz que Davi
se reanimou no Senhor seu Deus. E a partir daí você vai aprender como que foi esse processo em que Davi encontrou ânimo novamente diante daquele quadro desolador. Meu irmão, minha irmã, você pode imaginar um quadro mais desolador do que esse? É até difícil da gente encontrar, da gente imaginar isso, né? A sua terra queimada a fogo, sua casa, seus bens materiais saqueados. E agora são levados como escravo a família, as mulheres, os filhos, e eles com certeza sabiam o que poderia acontecer. As mulheres seriam humilhadas, os filhos tornariam-se escravos. Imagina o sentimento no coração desse homem. Difícil a gente imaginar uma tragédia maior do que essa, uma derrota maior do que essa. Mas o texto nos diz que esse homem se reanimou no Senhor seu Deus. O versículo 7, até o versículo 8, versículo 7, 8, diz que nesse processo Davi buscou o Senhor. E Davi então consulta o Senhor, versículo 8, e Davi faz duas perguntas para Deus. Primeira, Senhor, eu devo perseguir o inimigo? Eu devo me levantar e ir atrás do inimigo? Segunda pergunta, Senhor, se eu fizer isso, eu vou alcançá-lo? O Senhor me dará a vitória? Então a resposta de Deus foi muito clara. Persegue, Davi, porque você vai alcançar e você vai ter vitória e tudo aquilo que foi levado, você vai trazer de volta, você vai libertar. Então Davi se levanta e vai, segundo a direção de Deus. No meio do caminho de Davi acontece alguma coisa inesperada. Que com certeza, querido, Davi não imaginava que isso, jamais imaginava que isso pudesse acontecer. No meio do caminho deles, um homem está caído. O texto não diz quem o encontrou, tudo indica que foram os homens de Davi. E os homens de Davi eram homens altamente treinados. E além de serem altamente treinados, esses homens amavam Davi e eram capazes de dar a vida por causa de Davi. Então, eles acharam aquele homem jogado no meio do caminho, deram comida para aquele homem, e então depois Davi interroga aquele homem. De onde é que você vem? Então, Davi descobre que aquele homem fez parte daquele grupo que saqueou a sua terra e levou a sua família cativa. Davi descobriu isso. O homem declara que ele adoeceu e foi deixado para trás. Versículo 14, ele declara abertamente, olha, nós demos com ímpeto, pusemos fogo em Ziglag. Davi, calmamente, olha para aquele homem e ao invés de pular na garganta dele e enfiar uma espada atravessando a alma dele, Davi olha para ele e diz assim, você pode me levar até lá? Tem algumas atitudes de Davi que são impressionantes. Você pode me levar até lá? E então aquele homem faz uma proposta, Davi aceita a proposta daquele homem, e aquele homem de fato leva Davi até o lugar. Interessante também, talvez outra coisa que Davi não imaginava que acontecesse. Quando Davi chega ao lugar, versículo 16, todos os inimigos estavam espalhados pela região e estavam comendo, bebendo e fazendo festa. Talvez Davi também não esperasse encontrar isso, esse quadro. Eles estavam festejando, bebendo, comendo e dormindo. E o texto faz questão de dizer que eles estavam espalhados.
Davi, como guerreiro, deve ter achado isso maravilhoso. Inimigo espalhado, comendo e bebendo, é presa fácil. Então Davi vai e guerreia com aquele povo, com os seus inimigos, e a Bíblia diz que então Davi traz de volta tudo aquilo que o inimigo havia roubado dele. Não faltou coisa alguma, nem grande, nem pequeno, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Agora preste atenção. Também, além do que eles roubaram, também Davi tomou todas as ovelhas e o gado e levaram diante de Davi, dizendo, isso é o despojo de Davi. O que significa isso? Esses são os bens do inimigo que você tem direito. Isso é uma lei de guerra. Se você venceu o inimigo, a batalha você tem direito ao despojo, aos bens materiais. Davi, esse é o despojo, está aqui. Além de você recuperar o que roubaram de nós, você ainda tem direito sobre o que é deles, porque você o conquistou. Está aqui, Davi, diante de você. Nós não lemos o texto, porque é um texto longo, mas você vai ver uma outra coisa que Davi fez. Quando Davi sai para percorrer o bando, no meio do caminho, 200 ficam para trás. Você observou por que ficaram para trás? Por quê? Se cansaram. Era natural, porque eles estavam chegando de uma guerra. Eles estavam chegando de uma guerra, estavam cansados e ansiosos para reencontrar a família e um tempo de descanso. Mas, ao invés disso, eles têm que sair para a batalha. 200 não suportaram. Depois de terem chorado amargamente, né, o coração entristecido, 200 não suportaram. Mas Davi lidera os 400 que vão. E os 400 que vão com Davi é que enfrentam a batalha e que vencem o inimigo e que trazem de volta tudo que havia sido saqueado. Quando Davi volta para casa, ele volta com o que haviam roubado e volta com o despojo. E era natural que esse despojo agora fosse dividido entre todos os guerreiros. Se você estivesse lá, o que você faria? Davi, você dividiria com 400 que guerreou, ou você dividiria com 600? Os soldados de Davi falaram assim, Davi, divide só com 400, porque 200 desanimaram, ficaram para trás, não conseguiram, só 400. Davi falou, não. Nós vamos dividir com 600. É por isso que esse povo amava Davi. Olha o coração de Davi. Nos pequenos detalhes, nas pequenas decisões, você vê o caráter de Davi. Ele falou, não, vai ser dividido com 600. Eles não vieram porque se cansaram. Divide com 600. E a partir disto, essa atitude de Davi torna-se uma referência e torna-se uma lei. Davi não deu ouvidos àqueles que queriam repartir só com 400. Ele se levantou e disse, não, nós vamos repartir com 600. E assim foi feito. Quais as lições, queridos, que nós aprendemos aqui nesse texto que eu queria destacar com vocês, e vamos permitindo que Deus vá falando ao nosso coração. Em primeiro lugar, meu irmão, nunca deixe seus bens mais preciosos desprotegidos. O primeiro erro de Davi, e que talvez passe um pouco desapercebido, é que Davi foi para a guerra com os seus melhores homens, ou com todos os homens acima de 18 anos, habilitados para a guerra, e Davi não deixou ninguém vigiando a sua casa. Davi foi inocente. Davi não usou de bom senso. Como homem experiente de guerra, Davi deveria ter pensado nisso. Nós vamos sair todos para a guerra,
mas vamos deixar aos nossos esposos e filhos os nossos bens mais preciosos aqui, e se alguém vier e nos saquear? Davi deveria ter pensado nisso. Esse foi o primeiro erro de Davi, e isso é um alerta para nós, queridos. Que às vezes nós saímos para a guerra com as melhores das intenções e deixamos desprotegidos os nossos bens mais preciosos. Quantas vezes nós não sacrificamos os nossos valores essenciais, argumentando que nós estamos correndo atrás? Já observou isso? Não, estou correndo atrás, estou batalhando. Por causa de coisas materiais, às vezes nós nos dedicamos loucamente ao trabalho e sacrificamos as coisas mais importantes, mais essenciais. Deixamos desprotegidos o nosso relacionamento conjugal, deixamos desprotegidos os nossos filhos por não educá-los corretamente, não estar com eles, deixamos desprotegidos até os nossos bens materiais, que foram conquistados com muita dificuldade. Talvez um juízo assim, superficial, nós poderíamos achar que o maior prejuízo aqui foi o material. De forma nenhuma. O maior prejuízo aqui foi a família ter sido levada como escravo. O choro não foi pelos bens, na verdade. E nem o meu choro e o seu choro deve ser pelos bens, mas pelas coisas preciosas que às vezes o inimigo quer levar da nossa vida. A vida ela passa muito rápido. As demandas são muitas. A vida requer de nós muita atenção e muito trabalho. E cada vez mais o tempo que nós estamos vivendo é assim. Nós trabalhamos, aprendemos que devemos trabalhar 8 horas. Ninguém trabalha mais 8, trabalha 10, 12, não é? Ninguém. E nós achamos isso perfeitamente natural. E será que não estamos deixando desprotegidos algumas coisas preciosas? Segunda coisa, o fracasso pode vir na vida de todos nós, independente de quem somos. Como nós já falamos aqui, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido rei de Israel. Você está lembrado de como foi o processo da escolha de Davi? Passaram todos os seus irmãos diante do profeta e nenhum agradou a Deus. Então o profeta mandou chamar aquele que estava no campo, perguntou ao pai se não tinha mais nenhum filho. Ah, tem um lá no campo. Que o pai nem chamou para reunião com o profeta, porque, segundo a visão humana, aquele jovenzinho não era um jovem habilitado para tornar-se rei de Israel. Mas a visão de Deus foi outra. Deus escolheu Davi, e logo no início, Davi mostrou o seu caráter. Esse jovem, esse homem, é desde o início um homem por quem Deus escolheu e Deus zelava. E como nós já falamos aqui, as referências bíblicas sobre Davi, lá em Atos dos Apóstolos e outros lugares, mostram como foi o caráter de Davi. Mas nem Davi, sendo escolhido por Deus, sendo ungido rei de Israel, e aqui ele já estava a caminho de tomar posse do reino, nem assim Davi foi poupado do fracasso. Isso significa que o fracasso pode vir para todos nós. Não é porque você errou ou porque você está curtindo uma aparente derrota que você é inferior a ninguém, ou que você não tem fé. Não é por causa disso. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, não é? Você não foi bem sucedido, o que você pensa? O que eu fiz? Qual o pecado que eu cometi? Ou às vezes, né, queridos, a gente não fala, mas quando o irmão está passando por muita luta, a gente fica assim, alguma coisa não deve estar boa com o irmão, não, hein, irmão? E às vezes a gente é tão maldoso que ainda fala, irmão, dá uma olhada na sua vida aí, ó. Não é?
Nós estávamos no congresso do Movimento Vida, agora em abril, e o pastor Lúcio estava começando a palestra, e ele compartilhou que a sua casa tinha sido roubada. E ele falou para nós lá, falou, olha, eu nunca fui tão fiel nos dízimos e ofertas como tem sido agora. Até os presentes que eu estou ganhando, eu estou dando dízimo. E você poderia pensar o seguinte, bom, então Deus teria que ter poupado, né? Porque um pastor, um homem de Deus, tão amado, tão querido, fiel nos dízimos e na oferta, aconteceu isso com ele? Porque a primeira coisa que a gente pensa é assim. Tem algum pecado aí oculto. Às vezes a gente mesmo se cobra, se sente mal com a derrota. Eu estava conversando esses dias com o irmão, falei, irmão, essa lição é tão importante, e a gente se esquece dela com tanta facilidade, que a Bíblia tem um livro inteiro para nos ensinar sobre isso. 42 capítulos. Inteiro para nos ensinar sobre a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem mais temente sobre a terra. E quanto fracasso, e quanta derrota esse homem teve que experimentar. Então, querido, eu e você precisamos aprender na hora do fracasso que ninguém está isento. E se ninguém está isento, eu e você não estamos. Eu já disse isso para os irmãos aqui uma vez, não sei quantos se lembram, de uma mamãe que eu acompanhei com a filha doente. Estava buscando tratamento do coração para ela. E eu acompanhei aquela mamãe durante muito tempo. E eu levei ela até São Paulo para fazer um tratamento. Ela não conhecia nada de São Paulo. Coloquei ela no carro, levei ela para São Paulo. Foi muito trabalho. E ela conseguiu um tratamento caríssimo, sem custo, em São Paulo. Nós saímos do Espírito Santo, fomos para São Paulo. A gente, para economizar dinheiro, eu dormi dentro do carro, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o hotel. A igreja já estava ajudando muito, e eu dormi dentro do carro. Me lembro como se fosse hoje. Fomos embora alegres da vida, porque ela tinha conseguido um tratamento caríssimo, sem custo. Voltamos para a cidade, o médico que acompanhava a menina continuou acompanhando, mas, infelizmente, o quadro se agravou e a menina veio a falecer. E essa mãe, durante todo o processo de tratamento, muito revoltada, o tempo todo questionando. E a gente tentando ajudar, conversando, orientando, orando, a igreja toda orando, encorajando aquela mãe. Passado um tempo depois que já havia encerrado, aparentemente encerrado o período de luta com a morte daquela criança, ela teve a notícia que estava grávida. E interessante que a notícia da gravidez trouxe para ela assim, um misto, tanto de alegria, como também de perplexidade, entre outras coisas, porque o relacionamento com o marido não estava muito bom. Porque o marido, por sua vez, também não tinha aceitado a morte da criança. Tinha culpado a mãe culpava ele. E aí, então, a notícia da gravidez. A criança se desenvolveu. Durante todo o período de gravidez, tudo tranquilo. Quando a criança nasceu uma criança especial. E quando essa mãe toma essa criança nos braços e descobre, essa mãe, então, fica mais revoltada ainda. E ela olha para mim com a criança dos braços e diz assim, por que eu, pastor? Por que eu? Sabe que nas primeiras vezes eu não a respondi, porque eu também estava muito emocionado com tudo aquilo. Achei que ela estava muito no calor da situação, né? E ela continuou me fazendo essa pergunta pelos dias seguintes. Por que eu, pastor? Por que eu? E um dia eu parei, olhei bem para ela e disse assim, minha irmã, me responde uma coisa. Ela falou, pois não, pastor. Eu falei, por que não você? Por que não você? Por que não eu? Por que não você? Porque quando vem as tragédias, a gente pensa
que deve reagir bem, que isso acontece, mas é quando é no quintal dos outros e quando é no nosso. A gente acha que não deveria nunca vir e que nunca vem. Não é verdade? A gente acha que nunca vem. Isso significa que a gente é bem teórico. Que a verdade da palavra, às vezes, vale para o outro, mas na hora que a gente precisa aplicar na nossa vida, é tão complicado. Por que eu? Por que o senhor não escolheu o outro? Mas por que Deus escolheria o outro e não você? Qual o critério de Deus? É porque você é melhor ou pior? De qualquer maneira que você responde essa pergunta, você se coloca numa situação difícil. Se você acha que deveria ter sido para você mesmo, é porque você se julga inferior. Se você acha que deveria ter vindo no outro, é porque você se julga superior. Não é verdade? Qualquer posição você está errado, eu também estou. Essa não é a pergunta que a gente faz na hora. O fracasso pode vir na vida de todos nós. Amém? Não é porque você é pior ou melhor, mas é porque você está vivo. Ponto final. Terceiro lugar, busque discernimento sobre as causas do fracasso. Por que o fracasso vem na vida da gente? Pode ser que nessa busca o Espírito Santo nos ajude, nos abençoe. O Salmo 139 diz que o Espírito nos sonda e nos conhece. E que ele analisa o mais profundo do nosso ser e mostra os nossos caminhos. Por que às vezes fracassamos nos nossos projetos? Curtimos derrotas? Primeiro, porque nunca buscamos a direção de Deus para as nossas ações. Talvez, falando para vocês esta noite, nenhum de vocês se encaixe nesse item, porque todos nós já vivemos na fé há algum tempo e aprendemos a buscar a direção de Deus para as coisas. Mas ao seu redor, próximo de você, pode ter alguém que está fracassando porque nunca buscou a direção de Deus para as suas coisas. Você conhece alguém assim? Que nunca dobrou os joelhos e pediu a direção de Deus para fazer alguma coisa? Talvez a derrota seja por causa disso. Porque quando nós seguimos apenas o nosso coração, com certeza, em algum momento nós vamos fracassar. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Fracassamos porque também, num determinado momento da nossa vida, numa determinada fase, nós deixamos de buscar a Deus, deixamos de fazer a vontade de Deus. Isso pode acontecer na nossa vida. Você aceitou a Jesus, está vivendo com Ele, na fé há algum tempo, mas houve um período em que você abandonou, virou as costas para Deus. Talvez porque você não soube administrar algum problema, veio o ressentimento, veio a amargura, virou as costas para Deus e você tomou a decisão de viver agora segundo o seu próprio coração. O fracasso vem porque, mesmo nos caminhos de Deus, às vezes nós não atentamos para os sinais de Deus. Às vezes Deus, durante a nossa caminhada, Ele vai colocando alguns sinais. E aí a gente, correndo muito afoito por causa dos resultados, não damos atenção aos sinais de Deus. Você quer ver uma coisa? Um exemplo que eu tenho usado sempre: vida familiar e vida conjugal. Quando um relacionamento conjugal entra num processo de esfriamento e de distanciamento relacional, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi acontecendo gradativamente. É mais ou menos assim, a gente começa andando de mão dada e abraçado, e depois solta a mão, já não anda abraçado mais, e daqui a pouco um está andando na frente. E daqui a pouco um está andando sozinho, e o outro não vem mais. É mais ou menos assim que acontece. Agora, durante esse processo de afastamento, muitos sinais foram dados. Mas, às vezes, nós ignoramos os sinais.
E aí, quando você chega num ponto de distanciamento e de esfriamento, e você pergunta assim, o que aconteceu? Por que nós chegamos aonde chegamos? Talvez se tivesse atentado por sinais que foram dados lá atrás, não teria acontecido isso. Por que nós fracassamos? Porque não atentamos por sinais de Deus. Por que fracassamos? Porque Deus quer nos ensinar alguma coisa mais profunda. Por que nós fracassamos, meus irmãos, em Cristo Jesus? Porque muitas vezes é assim que Deus nos ensina as coisas mais preciosas e mais profundas da nossa vida. Dá para falar amém para isso ou não? É difícil, né? Porque o fracasso faz parte da pedagogia de Deus. Deus tem muitas maneiras de tratar conosco. Por exemplo, Ele trata conosco e nos ensina nos abençoando com prosperidade. E nós aprendemos alguma coisa com a prosperidade, alguma coisa. Mas, querido, quando Deus quer de fato falar conosco, o megafone de Deus é o fracasso. Deus fala conosco o tempo todo, mas quando Ele quer gritar, Ele nos faz fracassar. Segundo o estudioso da Bíblia, John Davis, a partir do capítulo 23 de 1 Samuel até o capítulo 31, Davi não aparece mais buscando ao Senhor. Eu não tinha percebido isso. Aprendi isso estudando. Do capítulo 23 em diante, Davi não aparece mais, não tem referência mais de Davi buscando a direção do Senhor. Tudo leva a crer que Davi estava num processo de distanciamento de Deus. E Davi era um homem muito bem sucedido. Capítulo 23 em diante, de 1 Samuel, o texto que nós lemos. Não, buscou depois do fracasso. Ele buscou depois do fracasso. É isso que eu estou querendo dizer, que o fracasso foi o modo de Deus chamar a atenção de Davi. Tudo leva a crer que Davi estava num processo de distanciamento de Deus, apesar de estar ganhando batalhas. Porque o que a gente pensa? Se eu estou ganhando as batalhas, se eu estou prosperando, eu estou bem com Deus, está tudo certo na minha vida. E às vezes a gente vai relaxando na oração, relaxando na intimidade com Deus. E por causa das vitórias a gente pensa assim, não, está tudo certo. Deus está sabendo do que está acontecendo e Ele está aprovando. Está tudo certo. Eu cheguei num nível espiritual na minha vida que eu não preciso ficar buscando a direção de Deus para tudo, não. Talvez Davi tenha pensado nisso. Como acontece às vezes conosco. Ninguém fala isso, ninguém escreve isso, mas às vezes a gente age assim. Não, Deus está abençoando e relaxamos na oração, relaxamos na dependência de Deus. Passamos a não buscar mais a Deus. E aí, então, Deus coloca o fracasso. Então, querido, por que às vezes nós fracassamos? Porque Deus está dizendo assim, presta atenção, hein? Presta atenção, porque senão, lá na frente, o fracasso vai ser maior. Davi, queridos irmãos, ia assumir uma responsabilidade muito grande como rei de Israel. Muito grande. Davi precisava estar atento às coisas espirituais. Davi precisava caminhar em intimidade com Deus. Davi não podia relaxar nisso, nessa dependência de Deus. Por que vem o fracasso na nossa vida? Porque Deus quer nos ensinar alguma coisa mais profunda. Às vezes não é porque você desobedeceu ou pecou, mas é porque Deus quer te levar para uma intimidade maior com Ele, para uma relação de maior dependência com Ele. É assim que Deus trabalha. Quarto lugar.
Em primeiro lugar, nunca deixe os seus bens mais preciosos desprotegidos. Seja qual projeto que você tiver, não sacrifique as coisas essenciais. Segundo, fracasso pode vir na vida de todos nós. Eu e você, nós não somos melhores que ninguém. Terceiro, busque discernimento na palavra sobre as causas do fracasso. Quarto, não releve o poder do inimigo de causar danos. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E principalmente a família. O inimigo mexeu exatamente no ponto fraco, mais importante, na família de Davi, na família dos guerreiros de Davi. Quinto lugar, chore. Capítulo 30, versículo 6, versículo 3 e versículo 6, diz que Davi chorou. Chore. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Quando o inimigo entra na nossa vida de alguma forma e leva aquilo que é nosso e que Deus nos deu, nós devemos chorar sim. Aliás, essa é uma coisa que nós estamos desaprendendo a fazer, chorar na presença de Deus. Pare um pouquinho e pense, quando foi que a última vez que você chorou na presença de Deus? Eu não estou falando do choro, simplesmente do choro do desespero, ou do choro do orgulho ferido. Quantas vezes nós estamos perdendo, mas não choramos na presença de Deus? Jesus chorou por causa de Jerusalém. E ele diz, filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Davi chorou em público. E quando nós choramos, nós estamos dizendo, tem alguma coisa errada. Neemias, um líder exemplar, chorou ao saber que o seu povo estava virando vergonha. As tragédias e as perdas são inevitáveis. A dor, consequência das tragédias, é inevitável. E o choro diante de Deus é remédio. O choro diante de Deus é remédio. O choro diante de Deus tem valor terapêutico. Amém? É bom chorar ou não é? Eu tenho muita dificuldade de chorar. Muita, mas muita mesmo. É a chorona na presença de Deus. Lá em casa também eu tenho uma chorona lá, que chora por todo mundo. Exatamente. E Apocalipse diz que vai ser assim mesmo. Eu sou tão difícil de chorar que uma vez eu chorei no púlpito, eu não consegui me conter. Aí uma irmã veio toda alegre depois do culto. Eu falei, que alegria é essa, irmã? Ela falou assim, eu ouvi o senhor chorar pela primeira vez, pastor. Eu falei, mas precisa dessa alegria toda? Ela falou, não, pastor, é que o senhor falou que tem tanta dificuldade de chorar. E eu ouvi o senhor chorando. Eu falei, pois é. Deus às vezes faz isso com a gente, pega a gente assim, né? É preciso chorar assim, gente. Agora, Davi é maravilhoso, porque Davi chora, mas o texto diz que Davi se reanimou no Senhor. Então o choro de Davi foi na presença de Deus mesmo. Chore, mas se reanime, não se entregue ao choro, não se acomode. Qual é o problema nosso? É ficar chorando, lamentando e colocando a culpa nos outros. Davi não se levantou em nenhum momento para culpar ninguém, nem muito menos a Deus. Esse choro é o choro que vem de Deus. Os seus liderados culparam Davi. Você nos trouxe aqui e você permitiu que isso acontecesse. Davi em nenhum momento se levantou contra eles,
em nenhum momento falou contra Deus. A Bíblia diz que Davi se voltou para Deus. Davi não se decepcionou, não se ressentiu com Deus. Davi foi para Deus. Isso é o homem segundo o coração de Deus mesmo. Como é que a gente lida com o fracasso? Chore e corra para Deus. Reanime-se. Davi se reanimou em Deus, buscou o Senhor. O texto nos diz que, depois do choro, Davi começou a se reanimar, e nesse processo, Davi buscou a Deus e pediu que o sacerdote trouxesse a estola sacerdotal. Então Davi consultou ao Senhor. Então Davi teve um momento aqui de oração, de louvor a Deus e de oração. E a questão de Davi era a seguinte: Senhor, o que eu vou fazer? Davi em nenhum momento, Senhor, por que eu? Senhor, eu estava na guerra. E o Senhor permitiu que isso acontecesse. Você não encontra Davi falando isso, gente. Porque às vezes nós achamos isso, né? Não, eu sou pastor, não devia ter problema na minha vida, não, eu sou pastor. Eu estou fazendo a vontade de Deus, sou presbítero, sou um diácono dedicado ao trabalho, eu sou um servo de Deus dedicado, não deveria ter isso na minha vida, não. Um pastor que chegou para mim depois de problemas conjugais com a mulher dele, cansado, ele falou assim: tem uma coisa que eu queria falar com Deus quando chegar no céu. Eu falei: o que é, meu irmão? Ele falou: Deus, o senhor não devia ter deixado a gente, como pastor, ter problema em casa. Ele falou: porque o pior problema que tem, Honório, para nós é em casa. Então Deus podia ter poupado isso da gente, que aí a gente cuidava da família de todo mundo, mas em casa não devia ter problema. Eu falei para ele o seguinte, falei: se a gente não tem problema, a gente não teria capacidade para ajudar os outros. A gente tem que aprender a lidar com os da gente para a gente poder ajudar os outros. Isso é um amigo meu lá no Espírito Santo, um arquiteto, Renato, que todas as vezes que me encontrava com a minha família, no restaurante, principalmente, que a gente encontrava aos domingos, ele dizia assim: que coisa maravilhosa, você com sua família. Eu, na igreja católica, eu brigo lá porque eles não deixam os padres casar. Eu falei: Renato, para com essa briganhada, rapaz. Ele falou: não paro. Porque como que o padre vai ajudar o povo se ele não sabe como que é ter família? Mas você é pastor, está aí, ó, você sabe como é que é, viver o dia a dia. O Renato era inconformado, e é até hoje, um católico praticante. Eu tentava tirar isso da cabeça dele, porque uma hora eles iam bater nele na igreja católica. Mas a verdade é essa, né, irmãos? Quem sabe Deus não poupa a gente de problemas como líderes, mesmo fazendo a obra com fidelidade, Ele não poupa a gente de problema, não. Não poupa. E o que eu tenho que aprender a fazer como líder? Já que Ele não me poupa, eu tenho que aprender a resolver meus problemas e ainda ajudar as pessoas. E todos os que são líderes aqui sabem, quem é líder e se dispõe a isso, Deus abençoa. Você resolve os seus e ainda ajuda os outros. E às vezes você está ajudando o problema do outro e o seu está lá fervendo. Né? O seu está lá fervendo. É assim mesmo, a obra é assim mesmo. Davi teve que se ter uma postura correta diante dos seus homens. E as mulheres de Davi foram levadas, os filhos foram levados, igual os outros, mas Davi teve que ter postura de líder. E se Davi começa a chorar e se entregar ao choro, e não busca a Deus, o que ia virar esse povo? Mas Davi conseguiu resolver os seus problemas, lidar com Deus na sua angústia, e ajudar os outros, e abençoar os outros. Pois não, Cássio? Com certeza. É verdade. Então, nós líderes precisamos caminhar na dependência. Se não tiver problema, a gente não caminha na dependência. É ou não é verdade? Não. Sejamos sinceros. Isso é verdade. Então, o líder é aquele que consegue caminhar com seus problemas,
na medida do possível solucionando e abençoar a vida dos outros. Isso é que é bom. É bênção. Certo. Eu vi isso, né, coitado. Sem dúvida. É verdade. Mas é assim que nós somos, né, coitado do pai, né? E eu vou te falar uma coisa, Daniel, lamentei muito pelo pai, pela morte dele, mas eu fiquei pensando eu no lugar daquele homem. Eu falei, Jesus, me livra dessa. Sem dúvida, Daniel. Vocês já ouviram o que o Daniel falou? Ouviu, hein? Não, mãe. Daniel está fazendo referência à morte do cantor sertanejo, Cristiano Araújo, e que o pai se revoltou, dizendo, Deus não existe. Então, a gente está como Deus, na sua misericórdia, não deve nem ter ouvido isso. Um pai que deixa uma coisa dessa escapar na hora da dor, do sofrimento, é muito pesado. Eu não julgo ninguém. E eu quero crer que quando ele voltar a momento de lucidez, né, passar um pouco a dor, ele possa voltar a pensar em Deus, como com certeza vai pensar. Mas é muito difícil. Vamos caminhar para o final. Providência divina. Quando Davi buscou a Deus, se reanimou no Senhor e saiu para a batalha, Davi não sabia aonde estavam os inimigos. Presta atenção nisso, que a história está caminhando para o final e tem coisa maravilhosa. Davi não sabia onde o inimigo estava, mas ele saiu porque Deus disse, vai que você vai persegui-lo, vai achá-lo. E no meio do caminho, Deus providenciou o meio. Providência divina. No processo nosso de administrar fracasso, nós temos que contar com a providência divina. Tem coisas que Deus vai fazer, que nós não podemos fazer. O bando estava perdido e cansado. Mas Deus providenciou um homem que ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem dormir, para orientar Davi e levar Davi até onde ele estava. Deus vai colocar pessoas certas nos lugares certos na sua vida. Amém? 8ª coisa. Fracasso vem na vida da gente e a gente precisa aprender a transformar em vitória. E uma das coisas importantes nesse processo é aprender a trabalhar em equipe. Coisa maravilhosa, gente. Davi está sempre em equipe. Davi não despreza a ajuda das pessoas, ele trabalha em equipe. E quando vem o fracasso na vida da gente, é hora de nós contarmos com o melhor capital que nós temos. Sabe qual? Os amigos, relacionamentos. Esse é o melhor capital que nós temos. Os amigos. Você já foi socorrido por um amigo? Já ou não? Amém? É isso aí. Como eu aprendi com um professor meu, que colocou no quadro o telefone dele, para que os alunos o procurassem, quando precisassem, eu disse para ele, professor, qual o melhor horário? Ele falou, qualquer horário. Eu falei, não, coloca um horário aí, porque a gente vai ligar para o senhor num horário que vai te incomodar, o senhor tem muita coisa para fazer. Ele falou, Honório, amigo é o que incomoda. Então é isso mesmo. Deus vai colocar na sua vida, e eu espero que você tenha alguns que você possa contar com eles. Na hora do fracasso, Deus vai usá-los. Como também pode usar alguém que você nunca viu, como usou na beira do caminho aquele homem caído. Mas Deus providenciará as pessoas certas. Não enfrente o fracasso sozinho. Porque às vezes a gente se fecha, não fala com ninguém e vai se tornando vai se isolando das pessoas, amargurado. Davi partiu para a luta com todos aqueles que conseguiram acompanhá-lo. E quando Davi voltou, ele não desprezou os que não o acompanharam, pelo contrário. Finalmente, em último lugar, reconheça que a vitória vem de Deus.
Por que Davi repartiu os despojos com todos os 600? Porque ele sabia que quem deu para ele a vitória foi Deus. Quem deu os despojos foi Deus. Ele não conquistou por força própria. Foi Deus. E se é Deus, é graça. E se eu recebo de graça eu dou. Amém? Esse traço do caráter de Davi é uma coisa fantástica. É mais do que justo, Davi. Só 400 é que foram. Colocaram a vida em risco. Davi falou, não, 600 nós vamos repartir. A vitória que nós obtivemos foi pela graça de Deus, não foi porque nós somos bons. Então nós vamos repartir com eles que não foram também, para a gente aprender o que é graça. Irmãos, uma hora ou outra o fracasso, infelizmente, pode vir na vida da gente, mas não importa o tamanho ou a dimensão, você pode levantar e começar outra vez. Amém? Você pode levantar e começar outra vez. A vida, assim como a guerra, é uma série de erros. E não é o melhor cristão e nem o melhor general que dá o menor número de passos em falso. A mediocridade pode levar a essa ideia. Na verdade, porém, o melhor é aquele que conquista as vitórias mais esplêndidas, extraindo-as dos erros. Use os erros para organizar novas vitórias. Que Deus nos abençoe. Vamos